Estamos no horário, a nossa palestrante já está aí. Eu vou, primeiramente, agradecer aí aos professores, tá, que estão aí com a gente. Nós temos aí a professora Diana, tá? Se não me engano, a professora Gisele também vai entrar também. Fique à vontade, Bruna, por favor. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Então, como vocês viram ali até nas chamadas, enfim, meu nome é Bruna Lazarotto. Quem quiser me achar lá no LinkedIn vai ser muito bom, né? Como o professor Marcelo falou, a gente tem que estar sempre em contato. Então, só botarem meu nome lá, vocês vão me encontrar. Eu vim falar hoje um pouquinho para vocês sobre um tema que eu sou apaixonada, né? Trabalho há muitos anos com qualidade. E, particularmente, esse ano, com todas as adversidades que nós tivemos, eu também tive um desafio, e um desafio profissional muito interessante, né? Porque eu trabalhei a minha vida inteira com qualidade, mas qualidade na indústria, né? Trabalhei durante muitos anos na Midea Carrier, Springer Carrier anteriormente, né, ali de Canoas, e o meu negócio era conhecer de produto, era conhecer de ar-condicionado, e era especificação técnica, era uma coisa muito preto no branco. E esse ano eu tive o desafio, uma proposta de mudar completamente de ramo e fui para o ramo de serviços, né? Hoje eu sou especialista de qualidade na GetNet, que é uma empresa de meios de pagamento do Grupo Santander. E aí eu me deparei com um mundo completamente novo, né? Só um pouquinho, onde é que está a especificação, né? Onde é que está aquela informação tão tangível que eu tinha, os limites do meu processo que eram tão claros? E agora, nesse novo cenário de serviço, já não são tão claros, e a minha qualidade muda, e se vem uma nova legislação muda, e se meu concorrente lança uma nova oferta, aquilo que eu era super, hiper, mega competitivo antes, agora não sou mais. Então, eu brinco que eu estou reaprendendo o que é qualidade e como trabalhar com isso, e é um pouquinho dessa reflexão que eu vou tentar construir com vocês ao longo desses 30 minutos, mais ou menos, que nós temos, né, Marcelo? Vai me controlando no tempo, que eu também gosto de falar, tá? Sim. Mas eu vou tentar não falar muito e vou tentar fazer algumas perguntas para vocês. Me avisem se vocês estiverem, por favor, vendo a minha tela. E aí, eu já fiz toda uma introdução para vocês, fazendo um esquenta aí do que nós vamos falar hoje, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, né? O que é qualidade para vocês? Para não ficar só eu falando aqui. Não vamos falar todo mundo ao mesmo tempo. É piada velha, né, Marcelo? Pode falar um de cada vez só. O pessoal está meio envergonhado, então deixa eu passar umas figuras para ver se instigam um pouquinho vocês. Quando vocês veem essa marca, vocês diriam que é uma marca de qualidade? Sim, é uma marca de qualidade. Sim. Por que é uma marca de qualidade? Porque eles já criaram, já fizeram essa marca há muito tempo, né? Eles têm essa marca no mercado. As pessoas já adquiriram confiança nessa marca, né? E isso ela se tornou de qualidade, porque ela tem qualidade mesmo, é uma marca famosa e de muito tempo no mercado. Quando vocês veem essa marca aqui, para vocês tem qualidade? Todo mundo, eu não sei se todo mundo conhece o que é XP, mas é uma empresa de investimentos, né? Vou passar para uma outra que talvez todo mundo conheça. Duvido que alguém durante essa pandemia não conheça a Netflix. Sim, essa é boa. Com exceção da minha avó. Essa é boa, né? E deixa eu perguntar para vocês. Não, desculpa, pode falar. Essa é ótima, ainda mais agora, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Será que as definições do que a gente coloca como sendo qualidade para Ferrari e para Netflix é a mesma? A Netflix faz anos que está no mercado? Faz anos que está no mercado, né? Uma empresa relativamente nova comparada com a Ferrari. Ela tem um produto tangível? Não existe, né? Eu não consigo ir lá na loja comprar uma Netflix. Eu consigo fazer uma assinatura dela, né? E como é que vocês me explicam que essa empresa que mais valorizou na Bolsa de
valor no ano 2020. Muito mais do que Ferrari, muito mais do que Apple, muito mais do que qualquer outra dessas empresas que tem um produto. Mas vocês percebem que como os nossos valores de qualidade e valor percebido, principalmente pelo consumidor, está se transformando ao longo do tempo? Né? A gente fala que cada vez mais a gente vai estar num mundo de compartilhamento, né? Onde eu não preciso mais ter as coisas para poder aproveitar as coisas, né? Daqui a pouco eu não preciso ter uma bicicleta, eu consigo ir na orla do Guaíba e alugar uma bicicleta por 1 hora, coisas do tipo. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque o mundo está caminhando para isso, e como que fica a qualidade nessas relações? Vamos pensar de novo, né? Fazer a analogia da Ferrari. Quando eu estava falando lá da Ferrari, eu tenho que garantir que eu tenho um carro bom, um carro durável, né? Tem toda uma questão de status. Aqui no Netflix eu não tenho que garantir. O que eu vou garantir, né? Aqui a gente, na verdade, está falando da garantia de uma experiência do cliente, né? Não é um negócio absurdamente caro que tem um status, mas são outros valores que estão envolvidos para que essa marca seja uma das mais valorizadas. E cada vez mais, quando a gente pensa, inclusive nas indústrias de manufatura um pouco mais tradicionais, a gente começa a falar sobre isso, falar sobre qual a experiência que o nosso cliente quer. Um outro case, eu não botei o logo deles aqui, mas me vem agora e eu queria dividir com vocês, todo mundo conhece a marca BMW de carro, né? Também é uma marca de qualidade, tem um certo status. E até muito pouco tempo eles se definiam como uma empresa de automóveis. E o ano passado eles lançaram uma nova carta de intenções públicas, onde dizendo que eles não são mais uma empresa de automóveis. Eles são uma empresa de meios de locomoção. E isso muda completamente a dinâmica do negócio. Porque se eles são uma empresa de meios de locomoção, eles não necessariamente precisam vender o carro. Eles podem, daqui a pouco, vender um serviço que promova a locomoção das pessoas. Vocês entendem como isso pode mudar a dinâmica das coisas e já está mudando a dinâmica do mundo? Vocês conseguem perceber isso? E se a gente pensar em vários aspectos da nossa vida, né, principalmente agora nesse momento pós-pandemia, isso está se transformando muito, né, para vários aspectos. Nunca a gente comprou tanto online, né? Nunca a loja física acabou perdendo um pouco o sentido no momento onde eu não poderia mais sair, né? Onde eu tinha que ficar trancado na minha casa, eu quero comprar as coisas, então eu vou ter que procurar num site. E as coisas estão muito mais intangíveis nesse sentido. E para a gente continuar competitivo, né, as empresas que vão conseguir se destacar nesse meio, elas têm que estar atentas a esse movimento. E nós, como profissionais que trabalhamos nessas empresas, precisamos estar atentos a esses movimentos também. Mas, enfim, né, eu acho que esse é um movimento e é um movimento que nós precisamos estar bastante atentos. Mas aí vocês vão me perguntar, tá, Bruna, mas o que isso tudo tem a ver com qualidade? E eu vou dizer para vocês que tem tudo a ver com qualidade, e aqui eu trago rapidamente, tá, não quero ficar passando conceitos que eu tenho certeza aqui que os professores já passam e passam muito bem para vocês, mas são duas definições, e são definições relativamente antigas aí dos anos 90, mas para mim elas continuam sendo muito atuais, né? A primeira é que qualidade significa adequação ao uso. Então, eu tenho que pensar o que vai ser a qualidade do meu produto de acordo com o que o meu cliente, de fato, vai querer utilizar. Né? Então, aqui tem uma conexão muito forte com o cliente, e aí, essa é uma das principais coisas que eu queria deixar para vocês levarem. Né? Se tiver alguma coisa de levada desse momento que a gente está conversando hoje, que seja essa questão de botar o cliente no centro, né? De realmente construir o produto, construir o processo, pensando no cliente, na experiência que ele vai ter. Né? Então, isso é o que a definição do Juran, que é um grande guru da qualidade, nos traz. Né? Qualidade significa adequação ao uso, e para mim entender que uso é esse, eu tenho que entender a perspectiva do meu cliente. E um outro, que também é do Feigenbaum, que é um outro guru da qualidade, que é uma combinação de características de produto e serviço. Então, assim, cada vez mais a gente vê essa mistura. Eu não tenho só um produto de manufatura,
né? Talvez assim como eu não tenha só um serviço, eu tenho um mix desses dois. E a qualidade, outra coisa que eu deveria deixar, não é responsabilidade de um departamento, né? Não é responsabilidade de uma área, mas sim de toda a empresa, né? Se não for uma intenção coletiva e principalmente um alinhamento muito grande de missão, de visão da empresa com aquele objetivo, dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso, né, em construir de fato uma empresa e um produto com qualidade. Tá? E aqui também, né, muito rapidamente, só para tentar ilustrar um pouquinho essas diferenças que a gente fala entre serviço e produto. Né? Produto, o serviço ele é intangível, né? É isso que é até um pouco difícil de distinguir. O que é o Netflix? O que é o serviço de Netflix? Né? É um streaming. Então, como é que eu... não é palpável, né? Não é uma coisa que eu tenho, eu pago lá a mensalidade fixa do Netflix, no final de um ano eu vou ter ele. Não, né? É uma coisa que tu não tem. Tá na nuvem, né? Necessariamente precisa da presença do cliente. Né? Por exemplo, para o Netflix acontecer, eu tenho que ter uma pessoa do outro lado da telinha dando play. Se eu não tiver essa pessoa aí dando play, interagindo com o meu serviço, naquele momento ele não vai acontecer. Diferente de um produto que eu posso ter aqui na minha casa, quando eu saio de casa o produto continua aqui. Né? E a produção e o consumo dele é simultâneo. E essa produção e consumo simultâneo, eles traz uma complexidade para o processo, mas também traz uma magia fantástica. Porque pensem assim, em que momento que a gente define a qualidade do Netflix? Não adianta o meu colega me dizer, tem seriados ótimos lá no Netflix, e quando eu for ligar, ele não funcionar. A plataforma estiver fora do ar, eles tiverem algum problema de conexão, eles não reconhecerem o meu pagamento. Então, vocês conseguem perceber que o defeito, né, a falha, quando ela acontece no serviço, ela é muito perceptível para o consumidor. Né? Trazendo aqui para o meu mundo, e garanto que vocês já devem ter tido essa experiência, vocês vão pagar alguma coisa no cartão, né? E tem que passar na maquineta. Aí vai passar, a conexão falhou. Pô, é um sentimento de frustração para o cliente, né? Eu tentei passar naquele momento e não consegui. Ou a gente fica lá com a maquininha para o ar para tentar pegar sinal. Então, o serviço está acontecendo naquele momento, e naquele momento eu estou tendo uma falha, estou tendo uma percepção negativa para o consumidor. Então, eu brinco que no serviço é tudo mais intenso, mas também eu acho muito mais mágico, né? Essa relação do serviço com o consumidor, ela é muito mais intensa do que num produto de manufatura, talvez um pouco mais tradicional, né? Então, essas características do serviço, elas mudam muito a forma como a gente vai, de fato, definir e construir os nossos processos para garantir a qualidade para o nosso cliente. Certo? Pessoal, dúvidas até aqui? Comentários? A aluna aqui, Caroline, falou que as empresas estão se adaptando conforme a tecnologia avança. Não, é uma verdade, né? E cada vez a tecnologia está mais rápida, e que bom que ela está nos ajudando nesse sentido, né? Quando é que vamos lá, 1 ano atrás, a gente ia imaginar que a gente ia ter todas as nossas aulas online. Tá? Mesmo nós lá em dezembro, quando a gente começou a estudar sobre uma doença nova na China, nenhum de nós imaginávamos o que ia ser o ano de 2020, né? É bom que a tecnologia consiga acompanhar numa velocidade boa para que a gente consiga ter esses momentos. Bom, vou seguindo aqui, qualquer coisa, o Marcelo vai me falando aí os pontos, né? E aí eu volto, né, a pergunta para vocês, né? Onde a qualidade começa a ser construída? É quando a gente quer começar a vender algo para alguém. E para fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa identificar quem que é essa pessoa, né? Quem que eu quero que seja o meu cliente? E eu me lembro que, acho que há uns 2 anos atrás, eu participei de algumas bancas aí da QI e era sobre o plano de negócio, e essa era uma das primeiras perguntas a ser respondidas, né? Quem que é o meu cliente? E essa pergunta é fundamental. Quem que é o meu público-alvo? Né? E quando a gente fala muito em jornada do cliente, não sei se vocês já escutaram esse termo, mas a gente chama da persona.
né? É como se fosse o estereotipo do meu cliente. Quem que é aquela pessoa que eu quero atingir com o meu produto e com o meu serviço? Tá? Então, tudo começa com essa definição, né? Eu tenho que olhar para o mercado, eu tenho que definir quem que vai ser a pessoa que vai estar querendo consumir o meu produto, o meu serviço, para aí sim eu organizar toda a minha empresa e organizar os meus processos para que atendam a necessidade daquele meu cliente. Não adianta eu querer desenhar um processo que não vai estar de acordo com a necessidade, né? Por exemplo, vamos pensar que a Netflix quisesse ter um super processo de cadastro de cliente. E um super processo de validação de dados. Então, antes de tu conseguir assistir um filme, tu teria que toda vez entrar com a tua senha no aplicativo. Vocês acham que isso ia ser uma experiência boa para o usuário? Não seria uma experiência boa. Imagina, toda vez que tiver que entrar, ter que botar minha senha, né? Aí, sei lá, minha filha de 5 anos vai entrar, toda vez eu vou ter que ir lá e botar a senha para ela. Não ia ser uma experiência agradável. Então, assim, eles têm que pensar numa forma, num mecanismo, eles têm que construir um processo, uma oferta que realmente esteja aderente com o que o usuário vai gostar de utilizar, né? Um outro exemplo aqui, para mim, fantástico, eu assinava uma dessas plataformas de música e consegui uma oferta melhor em outra. E aí eu queria me descredenciar. E aí a gente compara 2 serviços, né? Quando a gente pensa em descredenciamento, eu sempre me lembro do descredenciamento da telefonia. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né, de querer trocar de operadora e independente da operadora, com certeza vai ficar muito tempo numa fila de espera de um call center. E quando a gente pensa nesses novos modelos de negócio, como Netflix, YouTube, Spotify, enfim, eu quero me descredenciar, normalmente com 2 ou 3 cliques a gente consegue isso, né? Sem burocracia, sem ter que falar com alguém para te explicar qual a tua situação e pedir descredenciamento. Tem sempre uma dúvida sobre cobrança, aparece uma multa de última hora. Então a gente vê como esses novos negócios, esses novos serviços, eles estão construídos com uma visão do usuário, né? Onde tanto para entrar é muito fácil, como para sair também é. Né? Então, essa qualidade ela tem que ser definida no momento que a gente constrói, né? No momento que a gente identifica quem que é o nosso cliente e a gente constrói essa persona, né? Que é a pessoa que vai utilizar o nosso produto ou serviço. E aqui tem um ponto que eu acho bastante importante, que, de novo, né, ressalta a questão dela ser uma definição da empresa, que são 2 frases memoráveis do Deming, que também é um outro guru da administração, né? Que a qualidade começa com a intenção que é determinada pela alta administração. Então, de novo, né, essa qualidade, essa questão da gente botar o cliente no centro, não pode ser de uma área específica, não pode ser da pessoa da qualidade. Não, tem que ser da alta administração, né? Tem que ser de toda a empresa, tá? Alinhada com a missão, com os valores e com o propósito daquela organização. Certo? E outra frase que ele gosta muito também, que eu particularmente também gosto, que é: qualidade é uma opção à sobrevivência também. Daqui a pouco a empresa não tem aquilo como um valor, mas ela tem que estar disposta a pagar talvez um preço alto que vem aí na frente, porque o concorrente dela pode ter isso, né? E aí a gente vai ter uma empresa aí talvez um pouco mais vulnerável no mercado. Bom, a gente está falando muito sobre cliente, né? E aqui eu trago 3 empresas e a gente vai entrar num case específico de uma delas, de experiência, né? De como é interessante esse exercício de colocar o cliente no centro, né? A primeira delas é a Amazon, né? Que é uma super empresa de logística, um marketplace, talvez um dos maiores hoje em dia, e que a empresa toda é focada no cliente, né? Eles têm um processo focado no cliente. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência de compra na Amazon, mas eu já tive. E talvez pudesse ter sido uma experiência negativa, mas olha como eles conseguem reverter, inclusive, os problemas numa experiência positiva para o cliente. Eu fui comprar um livro deles, e era uma das últimas unidades em estoque. Quando eles foram pegar o livro, enfim, para me embalar e para me mandar, o livro estava com uma avaria.
né? O que talvez acontecesse com outras empresas, né? Eles poderiam simplesmente cancelar o pedido ou atrasar aquele pedido sem um aviso, né? Eu talvez tivesse ter que ir atrás dessa informação. O que a Amazon fez? Me mandou um WhatsApp informando do ocorrido, né? Falando do problema e aí dando opção. Se eu queria sim seguir com a compra, mas aí teria que ter um prazo de entrega um pouco maior, além daquilo que foi contratado no site, ou se eu queria o meu dinheiro de volta. Então, olhem como é um processo construído focando no cliente, né? Mesmo quando um problema pode ocorrer em qualquer empresa, eles vão lá e dão a possibilidade do cliente escolher, né? Dão a possibilidade, falam com o cliente, avisam o que está acontecendo, né? O que vocês acham que eu fiz? Né? Ok, eu posso esperar mais um tempo para receber o livro. Agora eu pergunto para vocês, será que a próxima vez que eu for procurar alguma coisa online, eu vou procurar na Amazon primeiramente ou vou procurar num outro marketplace? Na Amazon, em função do atendimento, porque eu sei que problemas podem acontecer, mas se acontecer, eu sei que eles vão tratar de uma forma adequada, não vou ter que eu ficar lá ligando, mandando mensagem, mandando e-mail, para saber onde é que está meu produto, né? Então, isso é ter uma experiência focada no cliente, né? Com a Apple já faz um pouco mais de tempo, até não sei se a política deles continua a mesma, mas também, o meu iPhone tinha dado problema, eu liguei para eles, eles trocaram por um aparelho novo, porque estava ainda dentro de 1 ano de garantia, né? Não sei se eles continuam fazendo exatamente isso já faz mais um tempo que aconteceu, mas, de novo, né, é uma empresa focada no cliente. Qual o custo para eles de trocarem um aparelho? Não deve ser tão barato, mas eles devem estar pensando que o custo de perder um cliente é muito mais, né? E aí o último case que eu queria comentar, e aí eu trouxe um pouquinho mais de informação aqui, antes de passar disso, é o case da Disney. Depois a gente volta para os slides, né? Eu acho essas duas histórias que eu vou contar aqui para a Disney fantásticas, e tem um livro que, se eu puder recomendar para vocês, eu recomendo, sobre encantamento, sobre essa questão do botar o cliente no centro, que eu acho fantástico, que é o jeito Disney de encantar, o encantamento da Disney, alguma coisa assim. Procurem na internet que vocês vão achar bem fácil, né? E para mim são duas histórias que eu acho fantásticas. A primeira é do estacionamento, né? Então, a Disney ela foi construída para ser uma experiência memorável, né? Se alguém já fez uma pesquisa sobre quanto custa uma viagem para Disney, mesmo na época que o dólar não estava tão proibitivo assim, vai ver que não é barato, né? É caro ir para lá, é caro ter essa experiência. E eles sabem disso, eles não estão no mercado disputando por preço, eles estão no mercado disputando pelo diferencial. E um problema que eles tinham encontrado, né, que eles perceberam, que os funcionários perceberam, é que muitas vezes as pessoas, no final do dia, demoravam muito tempo para encontrar os seus carros no estacionamento, né? Quem aqui já teve essa experiência, né, de tá num estacionamento grande e aí entra outro, vai em vários corredores até achar o seu carro. Eles perceberam isso e eles entenderam como isso poderia causar uma experiência ruim e talvez ficar o sentimento da Disney no cliente, né? Porque vocês imaginam, final do dia, aproveitou o dia inteiro no parque, a criança já tá cansada, já está chorando, tal, e ainda tem que ficar procurando carro. O que eles fizeram? Eles criaram uma forma de identificar tanto os corredores, né, onde deixavam, enumeraram as vagas, e eles criaram um funcionário, né, que era tipo um trenzinho que passa no estacionamento, que vai pegando as pessoas, e ali dentro eles tinham anotado, né, dependendo mais ou menos da hora que a pessoa chegou, onde ela deixou o carro, porque as vagas vão sendo preenchidas à medida que as pessoas vão chegando. Então, se perder, né, se o cliente não sabe mais onde ele deixou o carro, ele precisava mais ou menos só saber a hora que ele chegou na Disney. E um funcionário, pelo menos, poderia dar uma localização. O seu carro deve estar na posição Mickey D, por exemplo, né? Então, vocês vejam como eles conseguiram identificar um problema que para a experiência do cliente era ruim, né? Ficaria uma experiência ruim para o cliente na hora de ir embora, e eles conseguiram construir um processo focado no cliente.
E não envolve nada de custo, né? Não envolve nada assim. É simplesmente ter o olhar, né? Ter a percepção do cliente. E outras duas histórias que também eu acho muito legais, né? E é para os clientes que ficam dentro dos hotéis da Disney também. Que, por exemplo, quando voltam no passeio, tem um ursinho puff de pelúcia, biscoito e leite no quarto, esperando os filhos. Olha que coisa mais encantadora, né? E a gente pensa que realmente são ações de encantamento. Mas se a gente for pensar, tem um custo envolvido, tem, mas a experiência que eles vão estar trazendo e a vontade das pessoas voltarem é muito maior e vai fazer com que eles estejam ganhando dinheiro por muito mais tempo, né? Ou um outro exemplo, né, que porventura a criança ficou doente, vai para a enfermaria e tem que voltar para o quarto do hotel, tem um bilhetinho lá do Mickey, assinado pelo Mickey, né? Então, tudo isso são ações de encantamento, né? Realmente é botar o cliente no centro para a gente criar uma fidelização, né? Vocês acham que qualquer criança que vai receber isso não vai encher o saco dos pais para o outro ano voltarem para a Disney? Garanto que sim, né? E aí, provavelmente, eles vão querer, sim, ter esses clientes de volta. O cliente vai querer voltar e eles vão ter um lucro saudável aí por vários anos, certo? Então, assim, esses são dois exemplos, três exemplos, na verdade, da Disney, que eu acho fantásticos e tenta traduzir muito do que quer colocar o cliente no centro. E eu acho que isso conecta muito com os conceitos que a gente viu até então de qualidade, porque um dos princípios, né, e aí a gente vê que tem que começar pela alta administração, é essa frase que o Walt Disney falava, né, para os colaboradores dele. Eu não quero que vocês fiquem sentados atrás das mesas. Quero vê-los nos parques, observando o que as pessoas estão fazendo e descobrindo como fazer o local ser mais prazeroso para elas. E aí a gente vê que tudo isso é possível, a gente pensar em identificar um problema e pensar numa solução focada no cliente, como isso tem muito mais a ver com o propósito, toda a empresa está envolvida nesse propósito, né? Porque eu garanto para vocês, né, se os colaboradores ficassem nos escritórios, né, fazendo o trabalho administrativo, enfim, controlando, eles iam pensar talvez num processo muito mais burocrático e não focado no cliente, né? Então, isso tem muito a ver que toda empresa realmente tem que ter este foco. Aqui tem um comentário da Caroline Almeida. É um custo-benefício bem caro, tanto que virou sonho de muitas meninas de 15 anos, né? E a Adriana Coelho falou que a filha dela foi em 2015. Conseguem gerar esse desejo, né? Que é o sonho de 15 anos, né? Ao invés da gente ter a festa, assim, eu vou ter uma viagem, enfim. Então, a gente vê que é realmente um encantamento, né? Do cliente. E uma forma, né, que as empresas vêm utilizando muito para a gente tentar medir esse encantamento, e aqui a gente já vai se encaminhando para o final, é o NPS. Eu não sei se alguém já ouviu ou já passou pela experiência de ter que responder essa pergunta, né? O NPS, que é o Net Promote Score, é uma nova, não é uma nova, porque já faz um tempinho, mas é uma metodologia para a gente tentar mensurar esse valor que a gente traz para o cliente, né? Sabe que a gente falou praticamente durante todo esse momento de conversa que a gente está num mundo muito mais intangível, né? E é mais difícil de eu medir com especificações fechadas. Então, foi desenvolvido esse NPS que ele tenta medir o sentimento da empresa, o sentimento do consumidor pelaquela empresa. E é essa pergunta: em uma escala de 1 a 10, quanto você recomendaria essa empresa? Tá? Alguém de vocês já respondeu essa pergunta? Acredito que sim, porque muitas empresas estão começando a utilizar essa forma. Por exemplo, o Uber já usa, o próprio iFood já usa, o Netflix eu nunca recebi
essa mensagem, essa pergunta deles, né? Mas diversas empresas, nós utilizamos, Itaú utiliza. A Vivo usa bastante. A Vivo também usa as telefonias. Após né? o atendimento. Então, justamente após o atendimento, né? Depois de uma interação com a empresa, eu faço essa pergunta para tentar avaliar o quanto foi boa aquela experiência do meu cliente, né? E isso é um tema que eu estou estudando bastante agora e é meio disruptivo, assim, né? Porque a gente pensa que o NPS, às vezes ele não é nada concreto. Eu posso não ter nenhuma falha no meu processo e mesmo assim eu não ter um NPS 10. Então, é muito mais o que o meu cliente avalia, qual que é o sentimento dele, do que algo tangível. E a gente só consegue um bom NPS se eu, de fato, colocar o meu cliente no centro e trabalhar na experiência dele. Certo? Então, fiquem atentos e se tiver algum empreendedor aqui, pense em começar a implementar o NPS no seu negócio. Realmente, cada vez mais, medições como essa vão conseguir definir aí o quanto as empresas são boas, né? E aí, só para um dado de curiosidade, o NPS das empresas que a gente falou aqui, pelo menos da Apple, gira em torno entre 7 a 8, que é um valor muito bom, muito difícil de ser alcançado, né? A XP, que foi uma empresa que eu falei lá no início dessa empresa de investimentos, está em torno também de entre 7 e 8. Né? Então, assim, são de fato empresas de referência no mercado, quando a gente encontra, inclusive, outras empresas com NPS, inclusive, negativo. Certo, pessoal? Bom, foi isso que eu trouxe um pouco para tentar dividir com vocês. Vamos liberar para perguntas, pessoal. Lógico, né? O tempo a gente é muito dinâmico, né? Mas vamos liberar para perguntas aí, 2 perguntas, tá? Caros alunos, fiquem à vontade. Caras professoras, tá? Por favor, também fiquem à vontade para brilhantar aí a nossa palestra aí. Bruna, boa noite. É muito legal quando a gente tem essa possibilidade de contar com uma profissional como você. Já tive o prazer de estar pertinho de ti quando tu avaliou os trabalhos de conclusão na Escola de Canoas. Acho tu uma profissional fantástica. Achei muito legal essa abordagem que tu trouxeste hoje, até porque é uma realidade assim, de informação que é muito importante e é dentro de uma linguagem que nós conhecemos. Então, eu achei isso muito legal. E quando tu começou a falar da Disney, eu comecei a ficar assim, ó. Porque realmente, né, lá é uma coisa fantástica, porque eles focam na qualidade do serviço, em grande volume, né, de forma rápida, e raramente tu vê alguém saindo de lá assim, triste ou chorando, né, só as crianças. Mas, assim, muito legal a tua abordagem, fiquei muito feliz. Bom te ver. Parabéns pela palestra. Obrigado, prof. Gisela, obrigado, Diana. Bruna, muito obrigada por ter agraciado a instituição, né, com a tua palestra. Meus alunos estão assim, olha, até comigo eles não participam tanto quanto eu participo, estou adorando mesmo. Adorei. Mas eu tenho uma pergunta, até porque eu tenho uma curiosidade, e até para dar tempo, Marcelo? Pode, fica à vontade. Até para os meus alunos aí também saberem que tu trabalha numa empresa que também é referência, que é a GetNet, né? Então, assim, como é, assim, uma pincelada um pouco assim por cima, como é a avaliação de qualidade, ou PDCA, qual é o instrumento que a GetNet utiliza, né, que eu gostaria de passar isso até, porque como a gente dá muita teoria para os alunos, aí eu estou tendo a oportunidade de pegar uma pessoa de uma empresa que é bem vista no mercado e passar essa mensagem para os meus alunos. Lá na empresa a gente utiliza o NPS, que eu apresentei aqui, né? Então a gente faz uma medição diária do NPS, então se alguém aqui tiver a maquininha da GetNet, se não responder um dia, vai responder a pergunta, né? Se você recomendaria a GetNet para um amigo ou familiar.
Essa medição ela é feita em alguns momentos e a gente chama do NPS transacional, que é, por exemplo, no momento que a pessoa recebeu a máquina, a gente tem o NPS da instalação, do processo de instalação. Quando a pessoa recebeu, de repente, alguma manutenção, algum atendimento, vai acabar fazendo esse chamado também, tá? Então, uma das medidas de qualidade é o NPS, e como a gente acaba, de certa forma, tendo um produto físico também, que é a própria maquininha, a gente trabalha com reclamação também. Então, a gente tem esses dois indicadores como são os principais para medir a qualidade, mas o NPS, sem dúvida, é onde tem o foco maior da empresa. E para vocês terem uma ideia, lá a gente chama de DPO, mas é tipo no bônus de toda a empresa, uma das métricas utilizadas é o NPS. Então, vai desde o CEO, né, até o analista, o assistente, desde o primeiro até o último nível hierárquico, né, o nosso bônus, a nossa remuneração variável, uma das métricas que conta, assim, como lucro e outros indicadores financeiros, está lá presente o NPS, né? E aí, enfim, a gente faz essas medições diárias, todo dia a gente está olhando esse número, e aí é um trabalho de identificação. Se eu recebo um NPS ruim, o que no meu cliente gerou aquele NPS ruim? Aí a gente tem hoje existe uma célula no nosso call center dedicada para ligar para esse cliente que deu uma nota ruim, entender qual foi o problema dele, e aí tentar, sim, solucionar. Né? Tentar não, conseguir solucionar o problema daquele cliente e acaba retroalimentando o processo, né? Para aquele cliente eu resolvi, mas o que eu vou fazer para que esse problema não aconteça com outros clientes? Né? Aí entra o nosso trabalho aí de qualidade. Vocês trabalham assim com equipes também, com coordenação com equipes, ou tem uma equipe ali dentro, assim, de diversos setores responsáveis também para fazer medição, ou só através, a motivação é mais pela variável, como é que é? Eu sou curiosa. Não, é ótimo. Sim, a gente tem algumas, tem equipes, na verdade, a gente não consegue trabalhar sozinho em nenhum lugar, né? Lá também não é diferente disso. Então, o que a gente tem são dailies, né, reuniões diárias com grupos multifuncionais. Então, cada dia da semana tem um tema. Então, por exemplo, na segunda-feira é a minha reunião sobre o NPS de motivos logísticos. Então, tudo que o meu cliente falou de problema na instalação, na manutenção, demorou, chegou quebrado, a pessoa que entregou não foi bem educada, vai ser tratada nessa reunião de segunda-feira. Na terça-feira, eu tenho a minha reunião de atendimento. Então, todos os meus problemas relacionados a atendimento vão ser trabalhados nesse grupo multifuncional. E aí vamos nós, vai o time de atendimento, vai o time de marketing. Realmente, é um colegiado que vai tratar aqueles problemas. Aí, na quarta-feira, a gente tem a dele relacionada a preço. Né? Então, a gente sabe que preço é que nem salário, né? O cliente nunca está satisfeito, assim como nós, como colaboradores, for perguntar, está satisfeito com o teu salário? Normalmente a gente vai dizer que não, podia ganhar um pouquinho mais. Cliente é a mesma coisa, né? Vai sempre achar que pode pagar um pouco menos. Mas a gente trabalha muito no conceito de valor. Eu não posso baixar tanto o meu preço assim. Eu tenho que conseguir melhorar o valor que o meu cliente percebe do meu produto para ele achar que ele está pagando um preço justo. Então, esses temas são tratados nessa reunião. E assim sucessivamente. Né? Cada tema tem um grupo aí multifuncional que vai acabar trabalhando. Não sei se ajudei a responder. Ajudou bastante, muito obrigada. Inclusive, mostra aquilo que eles estão aprendendo nas nossas aulas teóricas, vamos dizer, né? Porque a gente fala e diz o que está acontecendo, mas eles não veem a realidade da empresa. Então, vem uma outra empresa. Quer trabalhar numa empresa que é boa, tem expressão, tem uma marca no mercado, tu também tem que te adequar e saber qual é a filosofia da empresa. Muito obrigada, Bruna. Parabéns, Marcelo, por ter trazido ela também. Parabéns, Bruna. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Bom, gente, assim, cara professor Giselda, professor Diana, cara amiga aí, de caminhada, não vou falar o tempo, né? O MBA. Não vou falar o tempo, deixa. Então, a gente tem aí agradecer a todos os alunos, né, que estão aqui, de outras turmas também, estão aqui abrilhantando aí nossa palestra.
Bom, gente, podia ficar aqui assim até 10h30, 11 horas, né? Porque eu vejo que a gente tem tema para isso. A gente tem aproveitar a palestrante, né, Gisela e Diana? Aproveitar porque é um momento importante. Eu também vim da cadeia automotiva, a gente sabe que como a área é muito rica nessa área de serviço, a gente podia ficar falando também alguns temas aí, mas o nosso time aí a gente tem que encerrar nesse momento, mas eu queria deixar algumas palavras aí, e a QI realmente ela busca, né, junto com o seu corpo docente, trazer especialista gabaritado, igual a Bruna aqui agora, igual foi ontem também, igual a gente está trazendo aí, a Bruna já várias vezes já também, para brilhantar aí e oportunizar para os nossos alunos essa bagagem profissional e científica, né? Então, a gente tem esse compromisso com os alunos, né, de fazer o melhor sempre, como o professor Falcone fala, né, a gente não tem alternativas, né, e tem que fazer o melhor sempre porque alguém vai fazer para a gente. Alguém vai fazer por nós, se a gente não fizer. Então, quero agradecer de imediato, assim, de novo, né, a Bruna, por essa oportunidade, e também a todos os alunos que estão aqui. Muito bem, gente. De coração aí, a gente vê que... Oi, Bruna, desculpa. Não, eu estava só agradecendo novamente o convite, precisando, estamos aí. Que legal, tchau, pessoal. Legal. Obrigado, Bruna. Tudo de bom. Obrigado, professora. Obrigada. Tchau. Boa aula, Marcelo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, caros alunos. Tchau. Tchau, Giselda.